Ótima pergunta sobre jejum. Se eu fazia muito jejum no deserto, fazia sem saber. Sem saber que era jejum. Mas eu fazia e depois eu aprendi. Aprendi com quem já fazia jejum, né? O verdadeiro jejum, a prática do jejum e o quanto que isso é impactante na vida de um cristão. E eu aprendi que eu não sabia o que era jejum e até por isso eu nem poderia dizer que eu era cristã. Porque um cristão que não jejua, olha, dificilmente essa pessoa vai dar os frutos certos no tempo certo. Oi, eu sou Natália Piacentini, esposa do Bruno, mãe de 3 meninas, escritora, mentora de famílias e testemunha de Cristo. Testemunha daquilo que Ele fez na minha vida e na minha família. Quando o meu marido saiu de casa, de fato, a gente já havia estado, né? A gente já estava há 2 anos em guerras intermináveis dentro de casa. Então eu não sabia que nós estávamos vivendo um deserto dentro de casa, né? Então a gente tinha a nossa própria vida, eu tinha a minha vida, ele tinha a vida dele, e a gente morava junto, né? Se dizia casado ali, mas não vivia uma vida, né, de casados, uma vida segundo o casamento do plano original bíblico de Deus. Na verdade, eu nasci em berço evangélico, eu cresci, passei 30 anos dentro de uma igreja, mas eu só conhecia Deus de ouvir falar. E Deus nunca esteve no meu casamento. Então, quando meu marido sai de casa, e eu até então queria o divórcio, né, e naquele momento Deus me pega, eu parei de comer. A dor era tanta que eu não conseguia mais me alimentar. Então eu chorava dia e noite. Chorava muito, muito, muito. E eu não sei se você já passou por essa situação, mas quando a gente chora muito, parece que as lágrimas são o nosso alimento, né? Salmos vai dizer isso. Então, o tanto que eu chorava, parece que eu já estava alimentada. Eu não sentia fome e eu não comia. Eu não conseguia comer, então eu passava assim horas e horas e horas sem comer nada e não sentia fome. Comia quando era realmente assim imprescindível, né? Mas eu não sentia fome, não queria comer. E nesse processo eu emagreci muito mesmo, porque eu não tinha fome, eu não comia. Então eu fiquei assim 30 dias nesse sofrimento, chorando muito e 30 dias sem comer, mas isso não era jejum para mim. Eu não sabia nem o que era jejum. Para vocês terem ideia de como que eu era, eu não sabia o que era jejum, então eu ficava só sem comer mesmo. Só mais de um mês depois desse cenário, né, de que meu marido saiu de casa e eu fiquei sozinha em casa ali, sem comer, né, que eu conheci uma amiga, uma pessoa que se tornou minha amiga então, no coral da igreja, porque como eu ficava muito sozinha, falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou trabalhar para Deus para gastar o meu tempo, né, a minha mente, ocupar a minha mente, porque a máxima da minha vida, do meu processo de restauração, foi ocupar a minha mente com as coisas de Deus. Então eu não deixava a minha mente com tempo, espaço vazio em nenhum segundo. Eu precisava estar o tempo todo ali conectada com Deus, não fazendo aquilo como uma barganha, não, nada disso. Eu queria realmente viver algo sobrenatural, que eu nunca tinha vivido, que eu nunca tinha acessado, que eu não conhecia. Então eu passava todo o meu tempo buscando conhecer mais sobre esse Deus e conhecer mais sobre aquilo que ele falava através da boca dele, que era a Bíblia. E essa amiga, ela já era assim, né, do fogo queimando. Então ela chegou porque Deus mandou ela, né? Eu não tinha ninguém. Todas as pessoas que eu conhecia não entendia, eu também não entendia aquilo que Deus queria fazer. E Deus preparou, sabe? Trouxe ela para minha vida e ela foi um presente para minha vida, a Fabiana. E até hoje ela é minha amiga. Através dela eu conheci os filhos de Deus, sabe? Através dela eu conheci o que é uma verdadeira amizade, uma amizade de Deus mesmo, que faz algo pelo outro sem esperar nada em troca. Então assim, eu me emociono porque a vida dela foi um presente de Deus. Sem ela ali me ajudando, me auxiliando, segurando minha mão, eu nem sei o que seria de mim. Mas Deus proveu e provê tudo.
E ela trouxe alegria para os meus dias, né? Então, assim, ficou tudo mais leve depois que ela chegou, sabe? E ela me ensinou a orar fervorosamente, a jejuar. E ela falou para mim assim, você faz jejum? Eu falei, não, nem sei o que é. Gente, 30 anos dentro de uma igreja, tá? Isso eu não tô falando que é culpa da igreja. Não é, né? Mas eu nunca pesquisei, fui a fundo ou fui ministrada sobre jejum, né? Eu vi as pessoas falando, mas não fazia ideia de como funcionava na prática. E eu falei pra ela, não sei. Então vamos fazer. Ó, jejum é assim, é assado, você vai fazer assim. E a consagração e a oração, porque se você só ficar sem comer é dieta. Então um jejum, ficar sem comer, sem orar é dieta, então não, vamos alinhar, vou te mostrar. E ela foi me ensinando tudo segundo a palavra de Deus e eu consegui fazer o jejum. Então o que é o jejum? Na Bíblia nós temos muitos direcionamentos de Jesus falando sobre o jejum, né? Que o jejum, ele é para mudar a nossa natureza. É uma maneira que, na prática, nós conseguimos matar a nossa carne, nossa carnalidade, diminuir ela a níveis drásticos, para que o nosso espírito seja alimentado. Então, quando você tira uma necessidade básica, fisiológica sua, que é a comida, é ficar sem comer, jejum é ficar sem comer e ponto, jejum é ficar sem comer, ponto. E você alimenta com a palavra de Deus, então é o seu espírito que vai passar a comandar a sua vida a partir desse momento. E se você quer um estudo aprofundado sobre jejum, eu indico que você assista aos vídeos do pastor Luciano Subirá, que você compre os livros dele, tem um livro que chama Cultura do Jejum, e que você mergulhe nesse assunto. Mas, obviamente, como tudo que você vai ouvir aqui, que você ouviu falando desde 2016, quando eu vivi minha conversão, e os meus livros vão falar sobre isso também, não terceirize a guiança do Espírito Santo. Vai para a palavra. A Bíblia é a boca de Deus. Eu posso estar falando tudo isso aqui para você, mas se você não for para a Bíblia, então você está esvaziando a cruz de Cristo. Você tem que ir para lá, para confirmar. E você tem que ser humilde para reconhecer que sem Jesus nada você pode fazer, nem jejuar, muito menos orar. Muito menos orar. Nada a gente pode fazer sem Jesus, nada a gente pode fazer sem o Espírito Santo. Então peça agora pela presença dele, clame por ele, que ele vai direcionar todas as coisas. É isso que ele faz. Na prática, o jejum é ficar sem comer. Ficar sem comer. Ah, Natália, mas se eu tirar o açúcar, se eu tirar o café, se eu tirar o refrigerante, isso é propósito, é diferente. Eu posso fazer um propósito de oração 10 dias sem açúcar, um mês sem açúcar. Eu posso fazer um propósito onde eu vou cortar o café da minha vida. Mas para que eu faço propósito? Eu posso orar por alguém, eu posso orar por uma cura, eu posso fazer um propósito orando, aquilo que o Senhor me direcionar, né? Desde que isso esteja alinhado com o coração de Deus. Porque, por exemplo, eu não vou fazer um propósito para um homem casado abandonar a família dele para eu ficar com ele. Isso não tem nada a ver com Deus. É isso que eu tô querendo que vocês entendam, né? A linha fina entre os nossos desejos e os desejos de Deus. Se eu não tenho a mente de Cristo, eu tenho que buscar por isso, até que eu possa entender e ter o mesmo sentimento de Jesus através da Bíblia. Então, através da palavra de Deus que vai me instruir a ser assim. Então, alinhando a sua vida, a sua necessidade, eu tenho hipoglicemia, eu tenho diabetes, eu tenho isso, então você precisa de uma orientação profissional, tá? Ponto, gente. Se eu tenho algum problema, se eu tô grávida, se eu tô amamentando, eu preciso ter um direcionamento do meu médico, certo? Se eu tenho algum problema de saúde, eu não posso chegar já fazendo jejum, ficar 5 dias sem comer, eu vou ter um problema, certo? Então, assim, primeiro ponto. Jejum é ficar sem comer. Sem comer comida, ok? Agora, o que eu vou fazer, quanto tempo, quantas horas, quantos dias, é suas regras. É você que vai pontuar isso. Então, seu jejum, suas regras. É você que vai pontuar com Deus. É você e Deus. Vou ficar sem comer tanto tempo. É as minhas regras, eu e Deus. Outra coisa. Quero fazer jejum.
Quero fazer jejum de 24 horas, quero fazer jejum de 3 dias, enfim. Não sei o que você quer fazer, como você quer fazer. Mas o primeiro ponto. Você é uma pessoa que nunca fez jejum? Você nunca experimentou isso? Ou você quer experimentar a níveis mais profundos? Então, o primeiro ponto que você deve entender é que jejum ele é pro seu espírito. É para ser espiritual, não é uma barganha, não. Onde eu vou jejuar, vou sacrificar minha carne para Deus responder alguma coisa para mim. Não. Eu faço jejum para eu ter mais consciência espiritual, para eu entender o que Deus está falando. Não é para ganhar nada, não receber nada. Não. Eu faço jejum para eu ser mais espiritual. Entendeu? Eu faço jejum para eu conectar o meu espírito com o Espírito de Deus, para que eu possa entender Ele, entender o que Ele quer, entende? Então o jejum ele é espiritual, não é uma barganha para eu conseguir e ganhar coisas. Segundo ponto, você precisa 1 mês antes começar a mudar a sua alimentação. Começar a comer menos, começar a comer mais saudável, beber mais água, tirar industrializados, tirar refrigerante, tirar comida processada, tirar açúcar, glúten, leite, diminuir tudo isso para que você, por exemplo, consiga fazer o primeiro jejum que eu fiz intencional, que foi o jejum de Daniel. O jejum de Daniel foi só legumes e cereais, se eu não me engano, não lembro direito como é que é o jejum de Daniel específico, mas foram 21 dias só me alimentando de legumes, como Daniel, né? Então, eu já tinha ficado 1 mês sem comer, né? Então eu estava acostumada a ficar sem comer, então o meu paladar mudou. O meu sistema biológico mudou para fazer jejum. Então, antes de você já partir pro jejum, não, você vai começar a mudar a sua alimentação 1 mês antes. Comer mais fibras, beber mais água, mudar o seu organismo. Começar a mudar o seu organismo, que ele precisa de 21 dias no mínimo aí para poder entender que alguma coisa está mudando, né? Então já começa a mudar, já começa a buscar uma alimentação mais natural, mais saudável, para que você consiga, né, fazer o jejum. E outra, sabe o que vai acontecer? Mudando a alimentação, fazendo os jejuns, que é o terceiro ponto do nosso assunto aqui. Você vai estar mais disposta, você vai conseguir estar mais lúcida, porque o seu intestino, o seu organismo vai estar desinflamado. Então você vai ouvir melhor a voz de Deus, você vai ter discernimento espiritual e receber a sabedoria dos céus. O jejum ele é imprescindível na vida de qualquer cristão. Todos devem fazer. Então eu fiquei lá meus 30 dias sem comer. Então eu já desinflamei, desinchei, melhorei minha condição física, mental, né? Eu estava pronta já para receber. E eu estava recebendo alimentos do céu, alimento do céu. Quando eu fiz jejum de Daniel de 21 dias só de legumes, para mim foi tranquilo, porque eu já estava num nível já físico disposto a isso. E o que aconteceu com o meu espiritual? Gente, eu pegava a Bíblia e eu abria, eu sentia Deus falando comigo. Foi assim, sobrenatural. Eu comecei a entender as coisas muito melhor. A minha mente estava mais disposta. Eu comecei realmente a viver algo sobrenatural com Deus. Então eu fiquei praticamente 2 meses fazendo jejum. Praticamente 2 meses. E tem um outro ponto, último ponto, que é o mais importante de todos. Não adianta fazer essa preparação toda, não adianta fazer nada disso se eu não entender que o jejum é uma consagração também. Então eu vou abrir o meu jejum. Senhor, eu vou abrir meu jejum agora e fala com Deus. Eu quero ouvir tua voz, eu quero te buscar, eu quero te conhecer, eu quero uma vida transformada, eu quero uma vida renovada. Eu preciso de ti. Me mostra, fala comigo. E eu vou ficar até, meio-dia, eu vou ficar até 5 da tarde sem comer. E neste tempo estarei contigo. Então, no tempo inteiro que eu fico de jejum, eu estou lendo a palavra e orando, louvando. O tempo inteiro que eu estou de jejum, eu estou com Deus o tempo todo. Ah, tô trabalhando, Natália, como é que eu faço? Você vai estar aqui, ó, orando a todo tempo com Deus, o tempo todo. O tempo todo. De jejum é o tempo todo que você vai estar orando, lendo a Bíblia, louvando e adorando a Deus. Então, o jejum é isso. Eu abro meu jejum com oração,
Eu passo o tempo todo que eu estou de jejum em oração, lendo a Bíblia, me consagrando a Deus, buscando mais de Deus, buscando o meu Pai, a revelação do meu Pai, o Espírito Santo. Esse é o jejum, o verdadeiro jejum. Estou também servindo os outros, buscando ajudar os outros, né? Porque eu também não posso falar assim, vou fazer jejum, mas eu começo a brigar com as pessoas, eu começo porque, né, é natural que muitas vezes você com fome, nesse processo inicial, você sinta dor de cabeça, você fica irritado, e você começa a brigar e ter contendas e murmuração. Não, isso aí não é jejum. Volta tudo. Volta tudo, vamos fazer de novo, tá? Então aí você passa esse tempo orando, em adoração, lendo a Bíblia. Depois, na hora que acabou o jejum do dia, Senhor, eu entrego o jejum a Ti agora. Eu entrego esse jejum crendo que o Senhor já fez uma transformação na minha vida, ponto. E vai para outro dia. É assim o jejum que eu aprendi. E ao longo do tempo, eu fui aprendendo e fazendo outros jejuns. Porque pra mim, eu, Natália, consigo acordar de manhã, 7 horas, e eu consigo ficar até 6 horas da tarde sem comer, porque pra mim é tranquilo. E você vai perceber, é nítido. Quanto mais você se alimenta da palavra, você chora na presença de Deus e você busca por essa presença sobrenatural na sua vida, parece que você tá alimentado de verdade, porque nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus é a Bíblia. E você fala assim, nossa, eu aguentaria mais. Mas pra mim é fácil fazer esse jejum, de ficar sem comer, assim. Então, eu fui aprendendo a fazer outros jejuns. Não é que eu fiz jejum de 3 dias, 2 dias. Não, nunca fiz. Acho que no máximo foi um jejum de 25 horas. Mas jejuns longos, assim, eu nunca fiz porque eu tenho hipoglicemia, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E sempre bebendo água, tá, gente? Água tem que beber. Então a Fabi, ela orou e falou assim pra mim, amiga, faz um jejum de 7 dias. 7 dias, 7 horas de jejum e 7 orações durante todo o tempo que você fica em jejum. Então vamos supor que eu acordo 5 horas da manhã. Às vezes eu acordo 5 horas da manhã com meu marido. Então 5, primeira oração, 6, segunda oração, 7, terceira oração e por aí vai, até dar 7 horas de oração. Então, toda hora o despertador e eu lá orando 7 vezes por dia, 7 horas de jejum, orando, lendo a Bíblia, louvando a Deus, e 7 dias. E, gente, foi tremendo. Então, esses jejuns diferentes, assim, também, foram abrindo, parece, outros lugares, novas jurisdições, novas medidas de discernimento espiritual e sabedoria espiritual. Então, assim, foi maravilhoso. E eu falei da água. Não sei se Deus pedir pra você não beber água, ok. Mas quando a gente vê Jesus no deserto, assim que termina os 40 dias, a Bíblia fala que veio um anjo levar comida. Trouxe comida para Jesus, trouxe pão para Jesus. E por que só pão e não água? Porque possivelmente, gente, é uma teoria que muitas pessoas, eu já ouvi pastores falando sobre isso, possivelmente água ele sempre esteve bebendo. Ele não ficou jejuando de água e comida, né? Então, assim, não tô dizendo que isso também é plena verdade, porque eu não sei. Mas eu tenho convicção que sim. Então, importante você beber muita água durante esse tempo, esse período, você se alimentar antes e você consagrar esse momento, porque o jejum é para você ter intimidade com o seu Pai, para você ter o seu espírito acima da sua carnalidade e nada mais. Então escreve aqui para mim nos comentários tudo que você pegou desse vídeo. Quais foram os 4 pontos importantes, né, que você aprendeu sobre jejum? Tô dizendo pra vocês o jejum que eu fazia, na prática. Eu sei que você vai ouvir por aí jejum de Daniel, jejum de Esther, e jejum não sei do que, e jejum de várias coisas, né? Você, antes de fazer qualquer coisa, você vai orar e você vai esperar o Senhor responder. Natália, mas eu não escuto Deus, eu não escuto... Então você vai permanecer nesse lugar. Você vai persistir e permanecer, resistindo e se submetendo à palavra de Deus. Ninguém mais. Não permita que as pessoas te digam o que fazer e como fazer. Senhor, tem uma orientação de fazer jejum assim? Tá bom, eu vou falar com Deus e depois a gente vê. Vou ver se eu consigo fazer. A hora que Deus me responder. Esse é o seu lugar, esse é o seu posicionamento. Você tem um chamado. Sabe qual é o seu chamado? De filho
e filha de Deus. Todos nós temos esse chamado, a sermos filhos, a restaurar a ligação de Deus, revelar o Pai aqui nessa terra, restaurar os muros, as famílias é a restauração dos muros, como de Neemias, e a partir de você, através de você, outras famílias sendo restauradas também. Porque a restauração de uma família, ela acontece na restauração do seu coração, do altar do seu coração e da sua aliança com Deus. E a partir disso, todas as coisas são restauradas. Só que para que isso aconteça, você precisa sentar na sua cadeira de filho, de filha. É esse o posicionamento. Permaneçam em Jesus, permaneça no amor infalível do Pai e não saia daí até Ele se revelar para você. Tudo que envolve o seu bem-estar, tudo que envolve a cura, a libertação emocional, sentimento, corpo, físico, mental, espiritual, tudo isso, presta atenção, anota isso. Não existe cura fora da paternidade de Deus. Se você está buscando em outras fontes, receitas, outras práticas humanas, a sua cura, libertação e restauração, você está buscando um atalho. Você não está sendo humilde para reconhecer que você precisa se submeter ao Senhor, resistir à tentação, né, das trevas e submeter à palavra de Deus. Honrar a Deus através do seu posicionamento. Honrar a Deus é ler o que está escrito na Bíblia e seguir o que está escrito. Mas o povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque tem preguiça de ser crente. E o engano entra, porque o povo não quer ser crente de verdade. Não busque nada sem Jesus. Não busque terapias, não busque mentorias, não busque coachings, não busque nada. Sabe por quê? Porque por trás de tantas coisas criadas, existem mentes que são antibíblicas. E existe pessoas antibíblicas dentro das igrejas hoje, templo, mas também falando que é a igreja de Cristo e não é, e trazendo engano, esvaziando a obra da cruz. Jesus já fez tudo por você naquela cruz. Tudo. Valorize, dê valor a isso. Dê valor à cruz de Cristo. Não busque atalhos. Não aceite mistura do evangelho. Permaneça no amor infalível do Pai. Resista, persista, permaneça. Leia sua Bíblia. Não saia do seu posicionamento e o Senhor vai te honrar. Amém? Eu sou a prova viva. Eu sou a prova viva de que não existe outro caminho. Não existe atalho. Ai, não tô vendo nada, Deus não fala comigo. Deixa eu ir ali fazer uma lei da atração, um quadro dos sonhos, para eu mentalizar e manifestar minha fé. Nada disso, gente. Nada. A Bíblia, a palavra de Deus, Jesus tem tudo. Não busque atalhos, não busque nada. Eu vivi a restauração da minha identidade, da paternidade de Deus, a cura da rejeição na minha vida, as raízes de iniquidade Jesus arrancou. As raízes de amargura, Jesus arrancou. A gente fala sobre isso dentro do discipulado, da escola. Se você precisa entender o que é isso, o que é esse discipulado, tá aqui no link. Mas tudo que eu vivi, eu compartilho hoje com a família de Cristo. Jesus curou tudo. Tudo. E o jejum foi fundamental, foi a chave que abriu a porta do mundo espiritual para mim. Meus olhos se abriram através do jejum. E Jesus curou tudo, arrancou tudo, mudou a minha vida, transformou quem eu era. Eu era uma pessoa e hoje eu sou outra. E o maior milagre não foi meu casamento restaurado, não. Foi a minha identidade de filha. Eu saí da cadeira de órfã, de alguém que não tinha um pai, que era cheia de mazelas e amargura. E eu sentei num banquete com Jesus. Eu sou filha de um rei, eu sou realeza, sacerdócio real aqui na terra, nação santa. Eu sou tudo aquilo que ele fala para mim na palavra, eu sou. E eu vivi isso, a restauração de todas as coisas na minha vida, na minha casa e na minha família. E eu creio em nome de Jesus que se esse vídeo te alcançou, é porque Deus te chamou e te escolheu também. Acredite nisso, com todo o seu coração. Se você precisa de um direcionamento mais específico, com cura, libertação e honra a Deus, 100% bíblico, sem práticas humanas, sem atalhos, sem mistura, sem comparação,
a gente se encontra na família da escola de restauração. Eu te espero. Tem o link aqui embaixo, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai te receber com muito carinho na nossa família. Segue esse canal, gente, segue para ajudar a gente a crescer, compartilha com alguém, né? Comenta, curte esse vídeo também. E eu agradeço você por esse tempo, por ficar aqui, oro pela sua vida para que o Senhor Jesus te dê graça, abra os seus olhos, em nome de Jesus, para que você receba tudo aquilo que Ele me entregou como filha, que está disponível para você, você já tem tudo, nada te falta. Fique com Deus, um beijo, Deus te abençoe.